Eu gostaria de convidar agora o doutor Eduardo de Souza Alves para fazer um fechamento e mostrar um pouco como está a rede laboratorial do Serviço Público, do SUS, para essas situações que nós acabamos de falar. Doutor Eduardo. Camisinha trocada. Obrigado, querido. Acho que... Bom, enquanto o pessoal coloca aí a apresentação, eu queria só, inicialmente, na minha fala, agradecer a SBPC como um todo, os organizadores do evento e também aos colegas do DCCI, aqui na pessoa do Alisson, pelo espaço. Eu acho que isso demonstra o trabalho conjunto e a soma de esforços no âmbito do Ministério para os desafios na saúde pública. Opa, acho que a gente achou... Bom, começo minha fala comentando sobre não ter nenhum tipo de conflito de interesse para o que vai ser apresentado aqui em diante. Me chamo Eduardo, sou microbiologista e mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho uma experiência aí na bancada, em pesquisa científica e também em serviço de modo geral. E nos últimos 2 anos venho aí apoiando e tenho o prazer de auxiliar a luta do SUS, somando os esforços junto à Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, a CGLAB, como responsável pelo Núcleo de Vigilância Laboratorial da coordenação. A minha apresentação aqui vai ser basicamente dividida em 3 etapas. Uma etapa inicial com um pouco da apresentação da rede como um todo, um pouco mais voltado para a tuberculose e também para a hanseníase. Então, a gente vai caminhar aí por 3 ambientes comuns, mas distintos ao mesmo tempo. Queria só deixar essa imagem inicial dos colegas da CGLAB, dos quais eu tenho a honra e o prazer de dividir a rotina. São eles, juntamente com outros parceiros que fazem tudo isso que eu vou mostrar para vocês acontecer. O organograma geral da macroestrutura da coordenação, a CGLAB está inserida dentro do Departamento de Articulação Estratégica, Vigilância e Saúde, o DAEVS, que é um departamento à parte do DCCI. Então, trabalhamos em departamentos diferentes, mas com uma interseção aí muito importante dentro dos assuntos de saúde pública. A coordenação é dividida basicamente em núcleos, e eu vou falar um pouco mais especificamente do núcleo da área técnica, que é o qual eu sou responsável, que seria o núcleo de vigilância laboratorial. Bom, o núcleo de vigilância laboratorial ele é composto então por todos os agravos que são de atenção e interesse de saúde pública, sejam eles de notificação compulsória ou não, e que estão inseridos num ponto importante no contexto das ações de combate aos agravos de interesse de saúde pública, que é a área de diagnóstico. Então, para o nosso assunto de hoje, a gente vai falar especificamente do núcleo de micobactérias, que aí a gente compreende aqui a parte de tuberculose, hanseníase e outras micobactérias não tuberculosas também. Perfeito. Obrigado. Bom, e aí é interessante trazer para vocês também um pouco do que norteia as atuações da coordenação, quanto responsável pelo monitoramento e organização da rede de laboratórios, que é a portaria SISLAB, que dispõe, então, sobre o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, que está aí sendo, então, explanado para vocês como o documento que norteia a organização da rede ou das sub-redes, que vai ser distinguida entre programas agravos, complexidade dos diagnósticos, o atendimento às demandas de vigilância epidemiológica e saúde ambiental, de vigilância sanitária e assistência médica. Dentre as principais atribuições da coordenação, a gente tem, então, a incumbência de coordenar e monitorar as ações e atividades voltadas para a vigilância laboratorial e também orientar e promover a cooperação técnica junto aos estados e Distrito Federal na disponibilização dos insumos estratégicos para o diagnóstico laboratorial das doenças de interesse em saúde pública. E só um apelo um pouco mais visual sobre a estrutura da rede, estruturação como um todo, na vigência da portaria SISLAB. Então, a gente tem aqui os LACENs, os Laboratórios Centrais de Saúde Pública, um em cada estado da federação. A gente tem aqui os laboratórios de fronteira e os laboratórios de referência
aqui representados pela Rede Fiocruz, mas que a gente também tem outros institutos, outras parcerias que somam juntamente a rede como um todo os esforços necessários para as respostas às emergências de saúde pública e às atividades de rotina de vigilância. Bom, entrando um pouquinho mais a fundo no contexto da rede de laboratórios voltados para micobactérias, a gente tem aí uma rede, além dos 27 laboratórios centrais de saúde pública, a gente tem uma rede de referência que conta aí, com muito orgulho que eu digo, com 3 representantes da rede LACEN, que são os laboratórios centrais de saúde pública do DF, Espírito Santo e Amazonas, mas também com o apoio fundamental da expertise também de muitos anos da Fundação Oswaldo Cruz, e aí eu faço referência ao nosso Laboratório de Referência Nacional, Centro de Referência Professor Hélio Fraga, e também o Laboratório de Referência Regional INE Fiocruz. Bom, e aí eu trago para vocês, mais uma vez, só um artifício visual para vocês entenderem um pouco melhor da regionalização que a gente fez no momento da habilitação desse edital. Então aqui a gente tem a rede do INE Fiocruz, o LACEN Amazonas, Espírito Santo, DF. E em consonância aos documentos e as pactuações internacionais e nacionais, a gente tem aí 2 principais objetivos, que seria acabar com a tuberculose como problema de saúde pública e chegar até 2035 com menos de 10 casos e menos de 1 óbito por 100 mil habitantes, né? Esses são os objetivos de maneira geral, que são atrelados às ações de diagnóstico e vigilância no contexto da rede de laboratórios, que tem como principal base essas 4 vertentes de atuação, que seria diagnosticar oportunamente todas as formas de TB, com oferta de cultura e teste de sensibilidade, incluindo o uso de testes rápidos, possibilitar o acesso universal ao diagnóstico de qualidade, o tratamento centrado ao paciente, apoiar o desenvolvimento de ferramentas eficazes para o diagnóstico, e fortalecer a vigilância laboratorial da TB e o monitoramento e avaliação das ações de enfrentamento da doença. Bom, vocês já viram esse slide hoje, ele traz um pouco aqui sobre as incorporações e as recomendações e incorporações da Organização Mundial de Saúde no contexto do Brasil. Então vocês veem aqui, o Artemir colocou muito bem sobre as diferentes metodologias. E o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é justamente o delay que a gente tem do momento que sai a recomendação das novas tecnologias e, de fato, a implementação dessas tecnologias no contexto do Brasil. Então, do momento oportuno que a gente tem, fazendo referência somente à rede de teste rápido molecular, daí em diante a gente tem um gap muito grande do momento da recomendação, por exemplo, e a implantação do diagnóstico em si no contexto do Brasil. E é importante trazer isso para vocês por conta, principalmente, dos principais avanços que foram feitos no contexto de 2020 e 2021, tanto para a tuberculose quanto para a hanseníase. E apesar de todas essas dificuldades, a gente conseguiu avançar alguns passos importantes na ampliação e fortalecimento do diagnóstico e vigilância dos agravos. Essa imagem é uma maneira de trazer para vocês um pouco do nível de complexidade e como é que a gente dispõe isso na rede de diagnóstico. Então a gente tem aqui as diferentes etapas, né, da cascata de diagnóstico da tuberculose e quais seriam as unidades então referenciadas para fazer cada uma dessas etapas. A gente tem então a coleta da amostra sendo obtida através da unidade básica de saúde, a baciloscopia ou teste rápido sendo realizado pelos laboratórios locais, a cultura pelos laboratórios locais, quando possível, e LACEN, teste de sensibilidade pelo LACEN referência regional, de segunda linha, referência regional e referência nacional, e os métodos de maior complexidade sendo, então, referenciados ao nacional. E entrando um pouquinho mais a fundo em cada uma dessas etapas, e fazendo uma referência um pouco mais abrangente no contexto do que o Ministério da Saúde fornece junto aos entes federativos, a gente tem a nossa rede de teste rápido molecular, que foi o mesmo slide que o Artemir apresentou para vocês, que mostra aqui então um pouco da disposição, que representa hoje, na verdade, a principal estratégia de diagnóstico primário da tuberculose no país. A gente tem aí uma abordagem descentralizada no sentido de captar e alcançar
o maior número de pacientes, indivíduos com tuberculose ou suspeição de tuberculose. Seguindo a cascata de diagnóstico, a gente tem também a possibilidade agora da cultura líquida automatizada através da plataforma MGIT, que tem então o principal ganho a redução do tempo do diagnóstico, visto as outras metodologias também desempenhadas dentro da rede de laboratórios. A possibilidade de oferta do teste de sensibilidade de primeira e segunda linha, também na perspectiva de uma redução do tempo de diagnóstico e um melhor direcionamento do protocolo terapêutico. O Artemir trouxe para a gente também, hoje mais cedo, um pouco das diferentes abordagens que seriam interessantes serem trabalhadas no contexto do cumprimento das metas de redução e combate da tuberculose. Então, a frente no melhor rastreio da ILTB é uma das prioridades do Ministério em consonância ao programa de tuberculose, e com o qual a CESLAB tem um imenso prazer de apoiar. Então, a gente tem hoje também a possibilidade de oferta dos testes IGRAS e o Line ProBS, aí, que seria então o que é o ponto de interseção tanto para a tuberculose quanto para a hanseníase, no contexto de uma triagem do perfil de resistência, o melhor direcionamento do protocolo terapêutico, no contexto da TB, mas também se faz muito verdade também para a hanseníase, a importância desse momento na expansão da rede executora desse teste, justamente na tentativa de dar maior visibilidade às ações de resistência e a aparição das cepas resistentes, que é uma realidade tanto para a tuberculose quanto para a hanseníase, e a gente tem conseguido fazer alguns avanços significativos nesse contexto, no intuito de viabilizar essa vigilância mais oportuna também, além da melhoria para o diagnóstico do paciente em si. Então eu retomo essa imagem mais uma vez para mostrar para vocês que a partir de 2022 a gente conseguiu então disponibilizar para as unidades federativas insumos suficientes para fazer toda a cascata de diagnóstico da tuberculose, né? E o maior objetivo dessa minha fala é tentar trazer para vocês a importância de alinhar dois agravos, duas doenças muito importantes no contexto de saúde pública, que são negligenciados até então e que desembocam num ponto comum, que é o laboratório. Então, a estratégia quanto Coordenação Geral de Laboratório de Saúde Pública, em consonância aos programas que cuidam dos agravos, sejam pela CGDE ou pela CGDR, é tentar viabilizar ou facilitar o acesso do diagnóstico para toda a população necessária, com os insumos que são recomendados pelas diretrizes internacionais e que são plausíveis de serem incorporados no contexto do Brasil. Então a gente tem aqui, daquele gráfico, daquela imagem anterior, todos os insumos que a gente consegue ofertar para o cumprimento desse diagnóstico, e aí faço uma menção especial também ao IGRA como uma estratégia importante no contexto do combate e controle do agravo, indicando também aqui quais seriam os principais locais que disponibilizariam esse tipo de diagnóstico, né? Como o Artemir colocou, esse fluxo está sendo revisto por conta da introdução das novas metodologias, então ele não foi contemplado aqui nesse momento, mas queria deixar a certeza dos colegas que todos esses insumos estão sendo adquiridos e distribuídos via Ministério para as unidades que tenham a capacidade de fornecer e disponibilidade de oferta também desses insumos. Bom, e o interessante de trazer isso para vocês é que essas ações, né, não só de ampliação do diagnóstico para a população-alvo, ela vem no contexto de muitos desafios, seja no contexto de saúde pública de maneira geral, mas especificamente na tuberculose. A gente vê aqui numa série histórica um aumento do percentual de retratamento observado aí de 2001 até 2020, com dados que não estavam encerrados até o momento do fechamento desse gráfico. Então a gente vê, retornando só um minutinho, o percentual de retratamento aumentando, enquanto que a realização dos exames entre os casos novos de retratamento decaem. Então a gente evidencia que uma fragilidade no setor público de maneira geral, da oferta do diagnóstico para a população que carece do mesmo.
E a estratégia do Ministério da Saúde quanto coordenação, programa, é justamente viabilizar ou dar mais meios possíveis de que esse acesso seja cada vez mais possível para as populações que carecem do mesmo. Aqui é uma mesma, na verdade, uma maneira mais estratificada de mostrar o percentual de cultura realizada entre os casos de retratamento. Então a gente vê que é uma baixa relativamente que a média é relativamente baixa, e aqui a gente colocou de maneira decrescente dos melhores estados que apresentam aí essas taxas de cultura realizada ou não. Bom, essa já deu um corte aqui na apresentação, mas acho que a gente traz agora então um panorama um pouco mais voltado para a hanseníase, depois desse panorama geral da tuberculose. É interessante dizer que a hanseníase tem uma íntima relação com a TB, como já foi explorado pelo Ciro também, porque são agravos que caminham juntos no contexto da realidade da maioria dos laboratórios. Trouxe um contexto muito rápido, que acho que foi muito melhor explorado pelo Ciro, mas que eu acho que vale a pena a gente trazer alguns pontos de reflexão, por ser uma doença de evolução crônica, endêmica em diversas regiões, tem uma íntima relação com o viés de cunho social e permanece como um problema de saúde pública até hoje, né? Ou seja, isso é um prato cheio para o SUS atuar com toda a estrutura e robustez que tem dentro do contexto de saúde pública do Brasil. Então é uma doença curável, que tem um tratamento viabilizado pelo Ministério da Saúde também, através do SUS, com a dispensação de medicamentos. E a gente tinha até então esse grande gargalo que seria o diagnóstico do agravo em si. O Ciro trouxe para a gente aí diversas outras iniciativas que, no contexto de diagnóstico em si, né, no contexto de saúde pública, não seriam plausíveis de serem incorporados até então, mas graças aí aos esforços dos colegas da CGDE, né, da Secretaria de Vigilância e Saúde, da CCI, a gente teve aí muitos avanços também no período pandêmico, o que traz mais uma vez a notoriedade da importância do corpo técnico do Ministério para o olhar atento aos outros agravos, além do que a gente estava passando no momento. Então, a gente tem em 2021 a incorporação de 3 novos testes que o Ciro trouxe para a gente, explicou muito bem a metodologia em si por trás de cada um deles. Numa linha histórica que a gente, diferentemente da TB, não tem muitos avanços até então. Então, a gente tinha, né, como o Ciro comentou, um diagnóstico muito voltado, na verdade, puramente voltado para a clínica, e aí com poucos recursos de complementação desse diagnóstico, e a gente tem um momento de transição, de não termos quase nada para termos alguns outros testes para complementação de diagnóstico, né? Desses 3, 2 deles somente são realizados em ambiente laboratorial, que foi muito bem pontuado pelo Ciro também, que vai se utilizar da estrutura da rede de tuberculose para atendimento dessas demandas iniciais. E o trabalho do Ministério, em consonância aí, as perspectivas e os acordos internacionais e nacionais, é realmente trabalhar de maneira conjunta para reduzir os gaps de acesso ao diagnóstico, né? Especialmente no contexto de uma doença extremamente negligenciada quanto a hanseníase. Essa experiência a gente já teve com tuberculose, aprendeu com as dificuldades enfrentadas, e ter uma rede como a da TB disponível para auxiliar a implementação de diagnósticos da hanseníase, sem dúvidas vai auxiliar muito na fluidez desse processo. Bom, a gente tem então alguns atores principais nesse processo de implantação e implementação de diagnóstico da hanseníase, a rede LACEN, que é o baluarte aí do diagnóstico laboratorial no contexto de Brasil. Acho que ficou mais do que evidente a importância da rede de laboratórios no contexto de Covid, e eu acho que a gente está num momento muito oportuno de deixar claro em evidência que é importante o investimento de recursos nessa rede tão importante para a saúde pública. E, como sempre, a gente não faz nada sozinho, a gente tem a contribuição aí de centros de excelência, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Lauro de Souza Lima e Fundação Alfredo da Mata,
que são a rede representam a rede de referência da Hanseníase para a resistência medicamentosa. E nesse contexto vão contribuir também para as ações de diagnóstico e vigilância, juntamente às novas incorporações que foram realizadas no contexto do SUS. Então a gente tem aqui os testes rápidos, o Ciro trouxe para vocês um pouco da usabilidade deles e onde que seria o melhor, os melhores locais para a utilização dos mesmos. O PCR em tempo real, sendo realizado pelo LACEN, e o LPA pelo LACEN, rede de referência, que é composta aqui por os 3 centros de referência. Aqui é só mesmo uma disposição, não sei se vocês conseguem distinguir aqui a cor, mas a gente tem aqui a disposição das regiões de abrangência de cada uma dos centros de referência, e a gente tem uma perspectiva muito grande de entender um pouco melhor da vigilância como um todo da Hanseníase, uma vez que a gente vai ter finalmente uma métrica de avaliação pela disponibilidade de novos testes e novos diagnósticos no contexto de uma doença que foi negligenciada por tanto tempo. Bom, os desafios, na verdade, eu acho que a gente fez grandes avanços na incorporação desses novos testes, mas a realidade é que só ter os testes não é o suficiente. A gente precisa entender nas diferentes realidades como que a gente inclui de maneira econômica todas essas novas metodologias no contexto da rede. Então, a implementação das diferentes metodologias no contexto da rede de diagnóstico é um dos principais desafios. A necessidade de uma vigilância oportuna dos casos de resistências, aliado ao novo protocolo de diretrizes terapêuticas para o controle da Hanseníase, e as particularidades de cada unidade federativa, né? A gente tem aí uma experiência prévia com outras metodologias, a introdução de novos testes, que a gente sempre precisa estar muito de perto, acompanhando isso de maneira muito próxima, para o entendimento de como a gente pode buscar buscar resolutivas para problemas antigos, né? E de pontos em comum entre tuberculose e Hanseníase no contexto do SUS são agravos de notificação compulsória, a necessidade da interlocução ativa com a rede de diagnóstico e vigilância epidemiológica. Isso aqui a gente está falando tudo no contexto tanto privado quanto público, e isso é importante ser dito porque dentro dos estados, o Laboratório de Saúde Pública, o LACEN, ele tem um papel muito importante no contexto da vigilância laboratorial e epidemiológica, porque a partir dos resultados do laboratório que a vigilância epidemiológica pode atuar. Então, ter essa interlocução próxima e ativa é de suma importância. Ambos os agravos são atendidos, né, como eu falei, com a dispensação de medicamentos, que é realizado basicamente pelo via SUS. Então, esse é um outro tipo de ponto importante da integração das informações geradas através das ações de diagnóstico, seja na rede pública ou privada. E essa interlocução, essa relação próxima, ela auxilia na articulação com as áreas e autoridades competentes para as ações de combate e controle dos agravos, para as políticas públicas que são geradas no âmbito estadual, municipal e federal, através do Ministério da Saúde. E um ponto que não foi tratado muito nessa fala do dia de hoje, mas essas ações sociais para redução do estigma social atrelado aos indivíduos acometidos ou suspeição. Tanto TB quanto Hanseníase ainda sofrem com esse tipo de prática, e é um trabalho contínuo, tanto de resiliência quanto de orientação do Ministério, de trabalhar as diferentes abordagens para que as pessoas que são acometidas ou têm a suspeição de estarem acometidas por esse tipo de doença não sofram mais do que já sofrem. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço de fala, dizer que no contexto de saúde pública, acho que uma máxima que eu levo é muito de que a gente sozinho vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Então, a minha fala aqui hoje se resume às parcerias que a gente fez nesse processo, das muitas outras que virão, e agradeço a todos vocês pela atenção.